Hoje nós vamos falar sobre incapacidade civil. Quem decide por você e pelo seu patrimônio? Você já parou para pensar que um dia você pode sofrer um acidente, entrar em coma ou sofrer até uma doença degenerativa? Quem vai decidir por você quando você não estiver lá? Quando você estiver em coma, por exemplo? Quem vai administrar o seu patrimônio? Quem vai tomar decisões? Isso são pontos muito importantes que a gente precisa levar em consideração enquanto a gente ainda está bem. Meu nome é Júlia, sou advogada de família e sucessões e planejamento sucessório. Hoje eu vou trazer alguns exemplos sobre incapacidade civil, instrumentos jurídicos eficazes para a gente fazer antes dessa incapacidade acontecer. Todo mundo pensa que planejamento sucessório é só testamento, holding, só se preparar para o caso de falecimento. Mas a gente tem que ter outro olhar. O planejamento sucessório não é só a questão do falecimento, e sim a questão da incapacidade. A gente precisa cuidar dessa pessoa antes que ela fique incapaz, como sofrer uma doença degenerativa, entrar em coma, algum acidente, algum problema psicológico que ela não consiga mais tomar decisões por ela mesma. Em caso de falecimento de alguém, o direito já tem instrumentos jurídicos preventivos para a pessoa conseguir ali planejar o seu patrimônio, como por exemplo testamento, doações em vida, holdings. Todos esses instrumentos são muito eficazes para o caso de falecimento. Mas e a incapacidade? Quais instrumentos jurídicos preventivos a gente tem hoje para conseguir administrar essas questões quando a pessoa se torna incapaz, né? A gente tem que fazer um instrumento preventivo neste caso. Até pouco tempo atrás, a proteção jurídica para alguém que se torne incapaz dependia de leis esparsas como o Conselho Federal de Medicina, jurisprudências, doutrinas, que até criaram alguns instrumentos jurídicos muito eficazes, que são as diretivas antecipadas de vontade, a autocuratela. Esses dois instrumentos são muito importantes para a questão da incapacidade. Só que agora tem uma nova lei que trata abertamente sobre esses instrumentos jurídicos, então a gente vai continuar usando eles com mais certeza e eficácia. A gente precisa desses instrumentos jurídicos antes da incapacidade ocorrer. Pensem comigo, quem que vai decidir sobre um tratamento de saúde? Ou quem vai administrar a empresa familiar dessa pessoa que se torna incapaz? Quem vai administrar o patrimônio? Ou, por exemplo, um casal que tem uma conta conjunta, imóveis em comum, tudo isso fica muito bloqueado quando essa pessoa se torna incapaz. Esses instrumentos são altamente eficazes e precisam para tratar dessa questão da incapacidade. A Lei 15378 de 2026 nasceu para tratar da relação entre paciente e sistema de saúde, mas ela fez muito além disso. Ela trouxe conceitos, documentos eficazes para essa questão da incapacidade. Isso revolucionou a questão do planejamento patrimonial. Ela dá força a conceitos legais, como por exemplo, o documento Diretivas Antecipadas de Vontades, a autodeterminação do paciente, cuidados paliativos, o representante desse paciente. Tudo isso não tinha um conceito claro e podia ser questionado na justiça. Hoje tem respaldo jurídico, principalmente em relação à família, aos médicos e à justiça. Agora eu vou te mostrar os principais instrumentos jurídicos para uma possível incapacidade lá na frente. O primeiro documento é as Diretivas Antecipadas de Vontade. Esse documento eu super recomendo que faça em cartório de notas, ou seja, uma escritura pública. Um advogado especialista elabora a minuta e leva essa minuta para o tabelionato de notas, para a sua lavratura. Neste documento, a gente vai tratar sobre tratamentos de saúde que a pessoa deseja receber e aqueles que ela se recusa a receber, nos hospitais, por médicos, enfim, ele vai tratar sobre todas essas questões e, além disso, quem será o seu representante legal, a pessoa que vai decidir por você quando você não puder falar. Então você sempre vai nomear, recomendo nomear 3 pessoas, normalmente familiares, que vão ali dizer quais tratamentos você quer receber ou não. Eles vão ser os seus responsáveis. Além disso, nas diretivas antecipadas de vontade, é importante você já nomear o seu curador. Porque o que acontece? Quando uma pessoa ela é diagnosticada ali com uma doença degenerativa ou qualquer outra forma de incapacidade, a gente precisa entrar com um processo judicial, um processo de curatela. Então, você tem que passar por um processo judicial e o juiz normalmente nomeia um curador, que é aquela pessoa que será responsável por administrar o patrimônio dessa pessoa incapaz. O que você pode já fazer? Nesse documento, você já nomeia essa pessoa de confiança, quem que vai ser a pessoa que vai cuidar do seu patrimônio. Isso já facilita muito para o juiz.
porque é extremamente recomendável ele seguir esse documento. Nesse documento também a gente pode trazer cláusulas específicas de como será administrado esse patrimônio. Se a pessoa tem um patrimônio vasto, a gente precisa analisar, por exemplo, bens imóveis. Quem que será essa pessoa por administrar os aluguéis, vender imóveis, né, que está no nome dessa pessoa incapaz? A questão também societária, que é muito importante. Neste documento, a gente também vai trazer um curador responsável para tratar dessas questões societárias, como administrar a empresa, e tudo isso também tem que estar ligado ao acordo de sócios e ao contrato social. Tudo precisa se encaixar. As diretivas antecipadas de vontade precisam estar de acordo com o acordo de sócios, porque é extremamente recomendável que o acordo de sócios também traga uma cláusula específica sobre incapacidade de sócios. Um ponto importante que a gente precisa levar em consideração é o regime de bens. Se o casal está casado pelo regime da comunhão universal ou comunhão parcial e um deles se torna incapaz, isso afeta diretamente o patrimônio desse casal, como, por exemplo, conta conjunta, também a administração de empresas familiares ou a venda de imóveis. Tudo isso pode ficar bloqueado e o outro cônjuge não vai conseguir ter acesso para mexer nesse patrimônio. Nesse caso, o que precisa ser feito? A gente precisa organizar um planejamento patrimonial e sucessório para ambos os cônjuges e precisam estar alinhados. Então, é necessário fazer umas diretivas antecipadas de vontade para ambos esses cônjuges e cláusulas específicas em relação ao patrimônio comum, ali nomeando representantes legais para administrar esse patrimônio e também sobre tratamentos médicos. De todos os instrumentos jurídicos que eu trouxe até aqui, se eles não forem feitos, lá na frente pode ter muitos conflitos familiares. Em caso de incapacidade ali de um dos cônjuges, a família fica paralisada. Por quê? Começa a discutir quem vai administrar o patrimônio, quem vai tratar dos aluguéis, da venda desses bens, como é que funciona a questão da administração das holdings, acordo de sócios, tudo precisa estar interligado, porque senão lá na frente vai se tornar um conflito que a gente podia ter evitado. O que eu quero que você leve desse vídeo é que planejamento sucessório e patrimonial não se trata só de administrar e proteger os seus bens, a sua herança para os seus herdeiros. É muito mais que isso. Também é como que vai ser a administração do seu patrimônio quando você não puder mais decidir por si mesmo. Esse é um ponto muito importante, porque a incapacidade, além de precisar entrar com um processo judicial que demora muitas vezes anos quando se torna litigioso, é muito desgastante. Afinal, tem uma pessoa ali que não consegue mais tomar decisões. E isso dói para a família. Então a gente precisa se prevenir quanto a isso. Se você quer organizar isso para você e para a sua família através desses instrumentos jurídicos que eu mencionei nesse vídeo, o meu escritório é especializado em planejamento sucessório e patrimonial. Eu deixei o contato na descrição do vídeo.